Luiz Inácio da Silva falou à nação, aspas, ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Assim, o ex-presidente comemorou a destruição do país provocada pela paralisia decorrente da epidemia, que, segundo ele, é muito bem-vinda, porque assim o Paulo Guedes se ferra e ele, Lula, pode dizer que eficaz era o parasitismo estatal do PT. Não se sabe se foi a natureza que criou esse monstro chamado coronavírus, mas com certeza foi ela que criou esse monstro chamado Lula, com a cumplicidade dos inocentes úteis que estão aí até hoje dando voz a ele. Esse monstro, chamado Lula, está condenado a mais de 20 anos de prisão por destruir o Brasil, por atirar o povo na maior recessão da sua história, sem ajuda de doença nenhuma, ou seja, uma praga que nem a OMS conseguiria tipificar. Lula saiu do seu lockdown particular, numa cela da Polícia Federal, por uma manobra vil do Supremo Tribunal Federal, que, numa canetada, transferiu o lockdown para o resto do país, dando poderes discricionários a governadores e prefeitos do território nacional. Ou seja, o STF soltou o Lula e prendeu o Brasil. Mas tudo tem seu lado bom, porque ao comemorar o surgimento do coronavírus, com a desinibição que só ele tem, Lula, de certa forma, libertou os torcedores da Covid-19 que estavam aí confinados no armário. Lula é, portanto, o libertador das Cassandras. Sem querer atrapalhar a comemoração, a gente tem o dever de avisar que esse monstro adorado por eles não precisa de ajuda, mas precisa ser conhecido direito, sem mistificação, pelos que querem realmente combatê-lo. Hoje, quase 20% de todos os óbitos por coronavírus no Brasil estão em investigação. Falta de transparência não salva a vida de ninguém. O que significa essa enorme quantidade de óbitos presumidos? Isso é um mistério, favorecido por decretos como o que foi editado em São Paulo, permitindo atestar como possível Covid-19 óbitos sem causa definida. Outro mistério é a falta de separação dos casos, em que o portador do coronavírus faleceu por outras causas, que são muitos esses casos, são significativos e mudariam bastante o quadro da letalidade. Buscar rigor estatístico não é minimizar o problema, é conhecer melhor o problema. Os que talvez te acusem de negacionista, se você estiver querendo conhecer melhor o problema, são os mesmos que dizem que a única saída contra a morte é colocar a população toda em casa, onde está, hoje, segundo a OMS, a maior frente de contágio dentro das residências. A Organização Mundial da Saúde já atestou. Portanto, quem sabe desses patrulheiros é o Lula. A Grã-Bretanha fechou quase tudo, a Suécia deixou quase tudo aberto. Quem tem mais vítimas de coronavírus por milhão de habitantes? Não conta aí para o Talibã da Terra Parada. Quem tem mais vítimas é a Grã-Bretanha. Por mais que os pregadores do lockdown fechem os olhos, portanto, a realidade já mostrou em diversas situações, diversas perspectivas, que não existe garantia científica sobre a eficácia do isolamento total das populações no combate à pandemia. O problema é que, nesses tempos estranhos, ciência às vezes virou codinome de crença. No Brasil, como a gente já disse, o Supremo Tribunal Federal, esse que monta circo político aí toda hora, quer decidir até quem pode dirigir a Polícia Federal, o STF determinou que a autoridade sobre o direito constitucional de ir e vir da população passasse para os governadores, sob o argumento de que estão mais próximos das realidades locais. O que aconteceu, você sabe, um festival de roubos e arroubos autoritários.
milhares de cidades sem um único caso de Covid, com tudo trancado, cidadãos e cidadãs apanhando de homens armados em todo o território nacional, esses dizendo que estão salvando vidas. Isso vai ficar escrito na história. Nesse capítulo, em que medida sanitária virou licença para violentar direitos humanos à luz do dia, os humanistas estavam de férias. Silêncio total. A razão para colocar a liberdade do cidadão, o valor constitucional basilar, na mira da caneta de qualquer tiranete, foi o princípio científico, entre muitas aspas, né, de que prender todo mundo em casa seria uma medida segura contra a ameaça letal do vírus. Esse princípio, conforme já dito, faliu. O que foi apresentado, então, como diretriz científica segura continua sendo, uma hipótese. Essa hipótese tem sido frustrada pela realidade em diversas experiências, como a do estado de Nova York, o mais atingido dos Estados Unidos pela epidemia, onde o lockdown não impediu que a maioria dos internados na rede hospitalar fosse proveniente de casa. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, não colocou a culpa disso na parcela da população que precisou continuar circulando. Até porque o índice de contágio desse grupo, que teve que continuar circulando, ficou bem abaixo do índice de contágio dos que ficaram presos. Bom, diante de tudo isso, a maioria dos governadores e prefeitos brasileiros manteve o bloqueio das atividades sociais e das atividades econômicas, usando a caneta mágica que os aloprados do STF deram para eles. O que aconteceu? As empresas começaram a quebrar, primeiro as centenas, depois aos milhares, e agora as centenas de milhares. O lockdown arbitrário, sem comprovação científica, está provocando, portanto, como era óbvio, uma tragédia social, uma tragédia econômica e trabalhista. De quem é a culpa? Adivinha. Acredite se puder, a ruína financeira dos desempregados está sendo atribuída por gente do Judiciário, do Ministério Público, dos governos locais e também de parte da imprensa a uma frase do presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, é contra o lockdown total. O Bolsonaro citou um artigo da CLT, que envolve governos locais, nas indenizações trabalhistas, se os governos locais tiverem tido responsabilidade sobre o fechamento da empresa, sobre a falência da empresa. Em primeiro lugar, a lei está lá. Quem vai determinar como ela vai ser cumprida é a Justiça, já que o STF não deu uma caneta mágica ao presidente da República para brincar de juiz, como deu aos governadores para brincarem de presidente. E se governadores e prefeitos quiserem provar que não tiveram responsabilidade direta no fechamento dessas empresas, que eles impediram de funcionar, eles vão ter que mostrar a equação científica, comprovando o lockdown como medida obrigatória, inescapável de saúde pública. Como essa equação não existe, eles vão ter que pagar. A má notícia é que essa conta não vai ser a mais cara. O país vai viver anos de perdas sociais, de perdas humanas, e essa conta também vai ser apresentada aos devidos responsáveis. E ela vai ser bem mais obscena que a da epidemia. O Brasil precisa de eficácia no combate ao coronavírus, não precisa de teatro obscurantista. As taxas de ocupação hospitalar, por exemplo, não podem virar lenda urbana para ameaçar a população e, eventualmente, aumentar o bolo das verbas que estão sendo aí desviadas de forma desumana. Uma devassa nas estatísticas é missão para a Polícia Federal, em parceria com o Ministério da Saúde, e, de preferência, numa força-tarefa onde não haja ninguém dedicado a lustrar a sua própria biografia. Isso é uma medida urgente que o governo federal tem que tomar. E você precisa entender, os que te dizem que é pecado permitir que as sociedades funcionem responsavelmente, com distanciamentos, controles, isolamento dos vulneráveis e todo o protocolo conhecido, os que dizem isso são os mesmos que estão dizendo, em silêncio,
o que Lula disse aos berros.